Estamos aqui mais uma vez para falar da educomunicação. Foi um momento divertido todo esse semestre, mas é questão de agora fazer uma pesquisa um pouco em profundidade. Estamos aqui essa hora com o grande Beti Sanha, aluno que se formou do curso de Rádio TV, e essa noite ele está aqui conosco para nos ajudar a entender melhor esse aspecto da educomunicação. Ele fez uma pesquisa sobre a educomunicação, que foi o trabalho de conclusão do curso dele. Ele fez também essa pesquisa aplicada ao meio do ensino. Fez algumas entrevistas, ele teve algumas respostas, resultados, e o trabalho dele foi um dos trabalhos bem destacados. Escolhemos o trabalho dele para ser nossa entrevista essa noite. O Beti está aqui conosco, ele vai se apresentar e já vai introduzir a educomunicação, as características, e iremos diretamente às pesquisas dele. Obrigado por estar aqui conosco, Beti. A palavra é com você. Olá pessoal, meu nome é Beti. Obrigado, Gil, pela apresentação aí. Então, a pergunta que me falaram aqui é sobre o que é educomunicação. Não vou enrolar muito, eu vou direto para o ponto, porque ainda não sou autoridade, né, para falar do assunto. Mas existem autores que são autoridade, principalmente aqui no Brasil, sobre o assunto. Um dos autores que eu gosto muito, que eu embasei também no meu trabalho de TCC, de conclusão do curso, é o Ismael Soares de Oliveira. Ismael Soares de Oliveira já estabelecia o conceito de educomunicação como sendo um conjunto de ações destinada para integração prática, para desenvolver conjuntos de sistemas, técnicas de estudo com o objetivo de fortalecimento do ecossistema educativo, num espaço em que tanto o aluno como o professor, os dois, desenvolvem um aprendizado para melhorar o sistema de ensino. Essa visão teve um autor há alguns anos atrás, no meados dos anos 50, anos 60 no Brasil também, que já falava a respeito disso, que é um grande autor, uma grande autoridade na área de educação, na área de ensino no Brasil, que é o Paulo Freire. Paulo Freire já tinha essa visão de falava que o conhecimento, o aprendizado, ele é bastante fluido, ou seja, o conhecimento em si ela é desenvolvido ao longo dos tempos, ou seja, todo indivíduo tem a capacidade de aprender, de adquirir conhecimento com o tempo, é progressivo, é crescente. Então ele já tinha essa visão e falava que o conhecimento também o campo de saber deve se relacionar muito com a nossa prática do dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso lugar de convivência. Para ele, o conhecimento tinha que ser produzido em conjunto. O professor e o aluno deviam que trabalhar junto para produzir o conhecimento. Não é só num sistema em que o professor é o único dono de saber, quem que falava, os alunos simplesmente ouvia e acatava aquilo que ele estava passando. Igual sistemas de ensino antigos, sistema de ensino colonial, né? Que o professor estava lá no quadro escrevendo e os alunos simplesmente copiando. Nesse sistema em que os alunos se sentam em sala de aulas enfileirado, em que o professor é o único dono de saber, o Ismael Soares Paulo Freire já falava que o sistema de ensino tem que ser em forma de debate, troca de ideias, de informações, em que um aprende com o outro. Tanto o professor aprende ensinando, os alunos aprendem também com o professor. Então assim vai consolidando, vai desenvolvendo mais conhecimento no âmbito, porque o conhecimento ele alcança todos e todos têm a capacidade de aprender algo diferente do outro. Então, seguindo nessa linha, a educomunicação não foge muito disso. A educomunicação trabalha conceitos de educação, com elementos de comunicação, com um único objetivo. Um único objetivo do quê? Consolidar o conhecimento. Estabelecer uma forma melhor de produzir o conhecimento, de produzir conteúdo.
Então, o sistema de educomunicação é um sistema extremamente importante e relevante, principalmente nos nossos dias hoje, com a chegada das novas tecnologias. Todo mundo tem acesso à informação, ao conhecimento. Agora, existem formas, existem métodos, práticas educativas que você pode utilizar, que você pode colocar em prática para poder produzir o conhecimento melhor. Então, no conceito de educomunicação, ele trabalha basicamente nessas duas linhas. Usar elementos de comunicação para produzir conhecimento, para produzir uma educação melhor para a sociedade em geral. Então, nesse caso, o exemplo clássico disso também é com a chegada da pandemia. Quando chegou a pandemia, vimos que houve uma ruptura, houve uma mudança no sistema de ensino. Todo mundo refugiou para um sistema de ensino online, à distância, em que algum elemento de comunicação, alguma ferramenta digital de novas tecnologias precisava ser inserido no sistema de ensino. Então, novas tecnologias são fundamentais para desenvolver também o processo de ensino e de aprendizagem. E no novo sistema nesse sistema educativo conhecido como educomunicação, Educom, ele faz com que os alunos se desafiarem mais em produzir conteúdos com suas próprias forças, utilizando ferramentas de tecnologias, ferramentas de educação para poder produzir conhecimento. Então, esse campo de saber é muito vasto, é um conceito não muito bem consolidado em alguns lugares, porque aqui no Brasil já é bastante falado sobre educomunicação, tem já muitas escolas. Quando a gente estava fazendo pesquisa, a gente descobriu que tem muitas escolas já falando sobre esse conceito. Tem ainda alguns lugares no Brasil ainda que é um conceito novo, mas já é mais conhecido aqui no Brasil do que no mundo fora, em outros lugares. Por exemplo, o meu país, caso específico do meu país, é um conceito novo, é algo desconhecido praticamente por maioria. Então, mas é um sistema muito legal que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Muito obrigado, Betty, por essa explicação sobre a educomunicação. Você fez um bom trabalho. Agora você vai nos falar da parte um pouco mais prática. Agora que sabemos o que é a educomunicação, as características, os principais autores e também pessoas que desenvolveram esse conceito de educomunicação aqui no Brasil, nos fala um pouco mais em duas partes. A primeira parte você vai falar de o que despertou em você o interesse de fazer uma pesquisa sobre educomunicação, o que despertou esse interesse e como que você queria fazer esse embasamento, tipo, quais são as pessoas que foram as fontes de trabalho, esses autores e pessoas que você foi entrevistar. Então a gente vai falar dessa primeira parte da constituição do seu trabalho e na segunda parte o que você fez no seu trabalho, conceitos que você estabeleceu e como você trabalhou e quais são os resultados. E vamos aqui fechar. Primeira parte é sobre o que despertou, o que levou você a fazer uma pesquisa, não em outra coisa, produção audiovisual, o que levou você a pensar em outras coisas, mercado de cinema, mas educomunicação, o que tocou no seu coração para ir nesse aspecto das coisas. Vamos lá nessa primeira parte. Então, assim, o que me motivou nesse assunto é desde o início do semestre, no quarto semestre, na verdade, que começou a surgir esse sonho, esse desejo no meu coração. No quarto semestre, a gente desenvolveu um artigo científico. Nesse artigo científico, a gente fez uma análise dos cursos de uma série, que é uma série famosa hoje, que é conhecido no Brasil e ganhou a fama no mundo em geral e principalmente aqui no Brasil, que é a série La Casa de Papel. A gente fez essa análise dos cursos dessa série e comprei a ideia, apaixonei, amei, gostei dessa área. Desde então eu vim fazendo várias pesquisas, eu comecei a desenvolver paixão por pesquisa. Então, quando chegou no semestre, já que começa a falar em TCC e tudo mais, falei, por que não desenvolver uma monografia, já que eu sou apaixonado por essa área de pesquisa? Futuramente, talvez eu levo isso para frente, eu sigo a carreira acadêmica e eu tenho esse desejo de fazer ainda pós-graduação, mestrado, tanto que já comecei a pós e
correr para para um mestrado posteriormente, se Deus quiser. Então, assim, a paixão nasceu em mim no quarto semestre, né? E essa paixão, na verdade, desde os meus ensino médio, alguns professores já me falavam isso. Você tem muita habilidade nessa área, segue essa linha e tudo mais. Mas eu desde sempre gosto também de negócio prático, eu gosto de coisas práticas. Então eu tentava sempre ir por outro caminho, mas eu me deparei que eu tenho uma queda para essa parte de pesquisa também. Então eu segui, deu muito certo. A gente desenvolveu esse trabalho, eu e mais o meu amigo, minha colega de turma, o Carlos. Então a gente começou a conversar, aí surgiu a ideia. Inicialmente eu pensei, por que a gente não fez uma análise de discurso de um filme que vai trazer conceitos relevantes sobre educação, sobre comunicação? Porque no quarto semestre a gente estudou, teve uma matéria que a gente teve com a professora André, se não me engano, professora André, assim, ela deu uma matéria para nós que se não me engano, o nome da matéria é Teorias de Comunicação. Nessa matéria, tudo que se vinha falando sobre comunicação é a visão negativa com relação à comunicação. Muitos achavam que a comunicação é um problema que aliena as pessoas, que principalmente as teorias de comunicação da agulha hipodérmica, a bala mágica, a agulha hipodérmica e tudo mais, se entendia que os conteúdos midiáticos são um problema para a sociedade, porque são incutidos na mente das pessoas e eles não conseguiam se refletir, não conseguiam se pensar. Escola norte-americana, Frankfurt, vai desenvolver a indústria cultural e aí vai. As coisas vai fluindo e tudo mais. Mas em cada uma das teorias de comunicação, você via aspectos negativos de comunicação, você enxergava aspectos negativos de comunicação. E no momento de começar a pensar no TCC, eu fiquei pensando nisso. Falei, peraí, por que não procurar algo de relevante, algo de positivo, de comunicação para a sociedade? Então aí comecei a pensar, vamos achar algum tipo de filme, alguma obra audiovisual para ser o nosso objeto de estudo, que nos daria um bom embasamento para analisar, para defender a ideia, procurar autores também que falam coisas relevantes sobre isso. Aí começamos a pesquisar, aí a nossa orientadora, apresentamos a ideia para ela. Ela falou, a ideia de vocês com o que vocês querem pesquisar e tudo mais está mais voltado nessa linha aqui, que é de comunicação e tudo mais. Aí a gente começou a analisar isso, começamos a pesquisar também sobre educomunicação. Até então, educomunicação é um conceito desconhecido, principalmente para mim e para o meu amigo também, a minha dupla de trabalho. É um conceito desconhecido, porque até então a gente não tinha uma matéria sobre educomunicação. Só depois que a gente teve matéria, parece que no último semestre nós que tivemos uma matéria sobre educomunicação, ou no quarto, se não me engano. Mas até então a gente não tinha essa matéria, então é um conceito novo para nós. Aí a gente começou a pesquisar sobre assunto. Aí achamos interessante e legal, falar, vamos tocar nessa linha então. Aí a gente começou a pensar como seria o nosso problema de pesquisa e qual seria o nosso principal tema, assunto. Então, a ideia do filme não saiu da cabeça, continuamos com a ideia do filme, pegar uma obra audiovisual como objeto de estudo, e procurar linkar ela com conceitos de educomunicação para tirar para chegar num objetivo que é como usar produtos audiovisuais para licionar, para ajudar na produção do conhecimento, para licionar, para levar junto da sala de aula com os alunos. Então delimitamos muito, afunilamos muito, tínhamos um público aberto, diminuímos, até fechamos num público de ensino médio, mas com idade, uma faixa etária de 14 a 17. A gente afunilou bastante o nosso trabalho. Então aí começamos a pesquisar, desenvolvemos uma análise de discurso com relação ao filme, fizemos um estudo de caso também dos alunos
que assistiram a uma obra visual e tudo mais, o que aprenderam. Fizemos entrevista com os alunos, com os professores, os profissionais também na área da educomunicação. Entrevistamos vários professores de diferentes lugares do Brasil, alguns de São Paulo, alguns até de Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Naquela época, como era no período pandêmico, fizemos essas entrevistas online via Zoom. Fizemos videochamada lá, ligamos e uma reunião que durou em torno de meia hora, 40 horas. Mas é um processo que foi muito gratificante e foi muito legal, então me apaixonei, gostei do assunto, mergulhamos de cabeça no assunto, pesquisamos ao fundo, invocamos autores muito relevantes, que têm muita autoridade no assunto, então foi gratificante. Então a paixão começou no 4º semestre, respondendo a pergunta. Aqui é a nossa última parte dessa entrevista, que já o Betty que pegou de surpresa, tem que ir também para fazer outras coisas, então a gente vai adiantar aqui o processo. Última parte dessa entrevista vai na pesquisa que ele realizou. Durante um semestre inteiro ele trabalhou com o amigo para poder achar requerimentos para concluir o curso dele. Então, Betty, aqui você vai introduzir rapidamente sua pesquisa e você vai nos falar um pouco mais dos passos que você levou fazendo essa pesquisa. Você fez uma fundamentação, depois da fundamentação você foi entrevistar as pessoas. Você não vai nos falar, você já falou da educomunicação, então não precisa entrar na fundamentação. Mas você não vai nos falar dos passos. Depois dessa fundamentação, o que você fez? Você entrevistou pessoas. O que você achou dessas entrevistas? Brevemente você vai falar dessas entrevistas, mas a parte que precisamos aqui são os resultados. Como que a educomunicação interferiu na sua pesquisa? Como que ela teve um papel importante e o impacto que ela tem dentro da sua pesquisa e os resultados que você teve? Só falando dessas partes. O processo que você levou, as entrevistas e agora os resultados falando da educomunicação. Qualquer um que desenvolve um TCC sabe que o processo sempre não é fácil, não é tão fácil assim, é difícil, tem muitas horas de estudo, você precisa se dedicar mais. Eu lembro que eu virava noites fazendo pesquisa, estudando, lendo, então não é fácil, é complicado e é um processo bem puxado. Por isso que tem que ser uma área que você gosta, que você se sente inspiração em ir ao fundo, em ir pesquisar. Senão, quando chega no meio do caminho, dá vontade de desistir. Ainda quando a orientadora não concorda com aquilo que você achou, pesquisou, escreveu e mudou tudo. E falou, não, você precisa fazer desse jeito tá tudo errado. Aí você tem que correr atrás. Você precisa, nessas horas, ser muito responsável, muito maduro. E muito honesto. Uma das coisas que eu aprendi muito na pesquisa é a honestidade intelectual. Você percebe a sua limitação sobre o assunto, você refugia em buscar conhecimento nos que já tem bastante. Então, como eu falei no início, é um conceito novo para nós, mas a gente se mergulhou profundamente nos autores que já são autoridades no assunto, que conhecem o assunto, que falam muito. Então a gente mergulhou muito na pesquisa e tudo mais. E mesmo assim, só autores que invocamos não era suficiente. A gente fez questão também de fazer a parte de entrevistas. A gente procurou os profissionais que já trabalham com a prática de educomunicação nas escolas. Em diferentes escolas do Brasil, a gente entrevistou esses profissionais que também enriqueceram o nosso conteúdo, que ampliaram a nossa visão, com base naquilo que os autores como Osmar Soares já falavam, Paulo Freire, que são um dos principais autores que a gente usou no nosso trabalho. A gente teve outros autores também. Então, assim, nos profissionais de comunicação que a gente entrevistou, a gente percebeu que são profissionais que já têm a prática há algum tempo, algum ano. Alguns são líderes em diferentes ramos, por exemplo, alguns são líderes
nas escolas públicas de São Paulo. Alguns instituíram esse conceito nas outras escolas. Alguns são os professores, por exemplo, um dos entrevistados era professor na USP, depois saiu de lá e está lecionando na Metodista, algo assim, se não me engano. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, não foi fácil também esse processo de conseguir os autores. Um dos caras que ajudou a gente muito nisso foi o professor Bruno, que é um dos professores da nossa banca também, que é um dos nossos avaliadores. Ele não é professor daqui da instituição do NASP, é de um outro lugar. Então, ele deu alguns nomes para a gente que são nomes de profissionais que já trabalham com a educomunicação. Então, a gente correu atrás desses profissionais, conseguimos a entrevista com eles via Zoom e deu tudo certo. A gente também entrevistou o público estudante, né, que são alunos de faixa etária de 13 a 14 anos. A gente fez entrevista com eles para descobrir também o aprendizado deles, o que eles conseguem aprender com aquilo que a gente colocou como linha do que a gente queria, né? Então a gente fez pesquisa e estabelecemos um roteiro de entrevista, em que a entrevista tinha que ser de uma forma mais fluida, não um negócio intencional. A gente tinha que perguntar e deixar o profissional falar, e você tem que ouvir, atentar por aquilo que ele falar, vai anotando. O que ajudou a gente muito também, como as entrevistas foram online, a gente conseguiu gravar todas as reuniões que a gente fazia. Então a gente escutamos várias vezes as entrevistas. Então a entrevista não tem que ser conduzida, a entrevista tem que ser de uma forma, uma pergunta que você vai fazer para a pessoa responder, te dando conteúdo, te dando informação. Não pergunta que você vai fazer a pessoa responder sim e não. Então tem que ser uma pergunta que vai provocar a pessoa, que vai fazer com que a pessoa falasse e te dê mais conteúdo, mais informação. Às vezes numa pergunta a pessoa fala muito que acaba respondendo outra, e aí no momento também próprio da entrevista a gente viu que ele falou isso, respondeu as nossas perguntas, mas ele falou de repente algo aqui que a gente não tinha pensado na pergunta, mas no momento lá da entrevista a gente embolou a pergunta nessa linha. Então a gente conseguiu cavar muita informação, muito conteúdo mesmo desses profissionais, que foi também útil e fundamental na nossa pesquisa. Então assim, eu digo que o processo foi gratificante, e gratificante também o resultado que a gente teve. Então foi uma bênção, foi de grande aprendizado. Então hoje eu posso dizer assim, não sou leigo mais no assunto, eu sei alguma coisa, mas não sou autoridade no assunto, mas eu consigo falar sobre o assunto. Não sou autoridade ainda, porque eu fiz apenas graduação, né? Então, mas é isso. E eu me apaixonei pela área, me apaixonei pela linha. Estou pensando já estou no processo de desenvolver outros projetos de pesquisa para mestrado, se der certo. Daqui a uns anos eu vou concorrer para ver se eu consigo fazer mestrado. Beleza, o problema, então, como eu te falei, né? Aí a gente pensou bastante. O filme que a gente achou como nosso objeto de estudo, o nome do filme é o Bom Sem. Tem na Netflix, é um filme. Bom Sem é o Bom Samaritano, né, em português. O Bom Samaritano é um filme que a gente achou para nosso objeto de estudo. Então esse filme a gente passou por nossos públicos adolescentes. Eles assistiram ao filme, que a gente fez a entrevista com eles. Eles assistiram ao filme. Os profissionais de educação também. Esqueci de mencionar isso na hora. Eles também assistiram ao filme. A gente passou o filme para eles. Porque o objeto em questão é o filme e o conceito de educomunicação. Como os dois, os conceitos expressos no filme, tudo que estava lá no filme, como que tudo isso pode ser considerado um recurso educomunicativo ou não. Por exemplo, o nosso problema de pesquisa é o Bom Sem. Ele pode ser considerado um recurso educomunicativo para instruir públicos adolescentes na sala de aula.
que seria público de 14 a 17 anos. Então esse é nosso grande problema de pesquisa. A hipótese levantada, a gente falou que sim, poderia ser considerado, né? Essa é a nossa hipótese. Então, ao longo da pesquisa, ao longo do desenvolvimento da pesquisa e das entrevistas, nos entrevistados que a gente teve, nos alunos também que assistiram, nos profissionais que assistiram ao filme e entrevistamos, e nos autores que a gente levantou, que a gente invocou, todos eles vai na mesma linha, falam praticamente a mesma coisa. Então confirmamos a nossa hipótese de que sim, o resultado final sim, que o Bonsai pode ser usado como recurso educomunicativo para instruir dentro da sala de aula, desde que as informações contidas lá sejam analisadas de ponto de vista acadêmico, de ponto de vista mais profundo. Então tem muitos recursos lá, porque o filme se trata basicamente sobre funcionamento de uma emissora de TV, e tem outros pontos lá que é desenvolvido no filme também, que mostra como que a mídia vende o conteúdo, como que a mídia vende as informações, e o que a mídia faz para correr atrás da informação. Então, desde que seja analisado o filme de forma profunda, para entender que a mídia, como que a mídia ela funciona, e por públicos adolescentes, quando a gente fez a entrevista com eles para ver o que eles entenderam do filme, a gente fez as perguntas baseadas no filme. Então o resultado foi muito satisfatório, muito bom mesmo, muito legal, que embasou o nosso conteúdo, enriqueceu o nosso trabalho e foi uma bênção, assim. Então o resultado foi gratificante, a hipótese levantada foi confirmada. Então o trabalho foi basicamente mais ou menos assim, né? Não consegui falar detalhadamente tudo aqui porque eu tinha que ter um tempo para rever isso, para podermos fazer essa entrevista, mas como foi um negócio em cima da hora, o que eu lembrei de cabeça aqui que eu estou falando. Então é isso aí, espero que ajude vocês aí no trabalho. Muito obrigado, Beth. Aqui chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado por essas respostas. E ficamos aqui conectados a esse canal, conectados sempre, escutando. E se vocês têm algumas perguntas, se vocês querem continuar isso, vocês podem entrar em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima.